Em 11 de novembro de 1933, no Albert Hall da Universidade de Leipzig, 960 professores de universidades alemãs assinaram uma declaração pública de lealdade a Adolf Hitler. O volume encadernado, capa de cartolina bege, título em escrita gótica, 136 páginas, ainda está na sala de livros raros da Sächsische Landesbibliothek em Dresden. As assinaturas estão à mão nas páginas finais. O cheiro é o cheiro de papel quebradiço do período entre guerras, de cola endurecida de um século de prateleiras fechadas. O consenso do pós-guerra transmitiu uma história consoladora por 90 anos. Hitler foi levado ao poder pelos desesperados, os desempregados, os sem educação, os rurais. As camadas de dados destroem essa história. A Alemanha de Weimar tinha mais laureados com o Nobel per capita do que qualquer nação na história humana. 33 até 1933, a taxa de alfabetização, segundo o censo de 1925 do Statistisches Reichsamt, era de 99,5%. Entre 1901 e 1933, a Alemanha produziu aproximadamente 30% de todos os doutorados em química concedidos na Terra. O Bildungsbürgertum, a burguesia instruída, era a classe social mais credenciada do planeta. E na eleição de março de 1933, o apoio mais forte ao NSDAP não veio das favelas, veio das cidades universitárias protestantes: Göttingen, Tübingen, Marburg, Erlangen, então a Cascata. 7 de abril de 1933, a Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums remove professores judeus e politicamente suspeitos das universidades alemãs. 1.200 acadêmicos demitidos até o fim do ano, documentado por Eduard Hartshorn em 1937. 10 de maio de 1933, a Opernplatz de Berlim. 20 mil livros processados pelo fogo, organizada não por brutamontes da SA, mas pela Deutsche Studentenschaft, a União Estudantil Oficial, cuja liderança possuía doutorados. 11 de novembro de 1933, a Declaração de Leipzig. 960 assinaturas, incluindo Martin Heidegger, reitor de Freiburg, 44 anos, Carl Schmitt, jurista de Berlim, 45 anos, Eugen Fischer, diretor do Instituto Kaiser Wilhelm de Antropologia, 59 anos. O alto comando intelectual da nação mais educada do mundo assinando seu nome em tinta. O que o consenso do pós-guerra chamaria de psicose de massa era, naquela manhã de novembro em Leipzig, algo muito mais perturbador. A escolha considerada, escrita, profissionalmente credenciada dos homens que ensinaram o país a pensar. O Bildungsbürgertum, a classe educada que construiu o Estado alemão moderno. Em Berlim, no ano de 1810, Wilhelm von Humboldt fundou uma universidade que, dentro de um único século, se tornaria o modelo que toda nação séria da Terra copiou. Ele era um barão prussiano, um linguista, um diplomata, um alto funcionário do Ministério do Interior prussiano. Ele havia recebido um único mandato do novo Estado: reconstruir a mente alemã após a catástrofe de Jena. Ele não construiu uma escola, ele construiu uma categoria constitucional. O professor no modelo Humboldtiano não era um empregado. Ele era um Beamter, um funcionário público com posição constitucional, uma nomeação vitalícia, um juramento de lealdade feito ao próprio Estado e um salário pago pelo Ministério da Cultura. Ele era, no sentido jurídico literal, um órgão do Estado alemão. A universidade era sua consciência. A sala de seminário era seu laboratório. A Habilitation, o segundo doutorado exigido para ensinar, era sua guardiã de entrada. A Lehrfreiheit e Lernfreiheit, as liberdades do professor para ensinar e do estudante para aprender, foram escritas nos estatutos de financiamento. Em 1900, esse sistema havia conquistado o mundo educado. Programas americanos de PhD em Johns Hopkins, fundado em 1876, e em Chicago, fundado em 1890, foram modelados diretamente nas salas de seminário de Leipzig e Berlim. Dons britânicos viajaram a Göttingen para aprender matemática. Ministérios japoneses enviaram seus melhores estudantes para estudar direito constitucional em Heidelberg. A inteligência russa, antes de 1917,
Enviou seus médicos a Munique e seus físicos a Berlim. Em 1914, quando a guerra começou, a Universidade Alemã era a fábrica de prestígio do mundo. O historiador Fritz Ringer, trabalhando a partir dos registros de emprego do Ministério da Cultura prussiano e publicando suas descobertas como The Decline of the German Mandarins pela Harvard University Press em 1969, deu um nome à classe. Ele os chamou de mandarins alemães. A palavra era exata. Como os eruditos funcionários confucianos da China imperial, o professorado alemão ocupava um espaço constitucional acima do mercador, acima do industrial, acima até mesmo do oficial do exército em momentos de governo civil. Eles eram os guardiões da Kultur. A própria palavra significava algo que a palavra inglesa Kultur não consegue traduzir. Significava a interioridade, a seriedade filosófica, a Bildung, o cultivo vitalício da alma educada, que os mandarins acreditavam separar a mente alemã do materialismo do Ocidente anglo-saxão e do caos do Oriente eslavo. Os mandarins ocupavam as cátedras em 23 universidades alemãs em 1914. Eles editavam os periódicos. Eles sentavam nos conselhos de exame de doutorado. Eles controlavam, por procedimento formal, quem entrava no Beamtentum e quem não entrava. Seus salários eram modestos pelos padrões industriais. Sua autoridade social era incomparável. Um professor titular em Heidelberg ou Berlim era tratado por seu título em correspondência privada. Sua esposa era Frau Professor. Sua casa era mantida por uma criada que seu salário universitário não poderia por si só ter financiado. Mas a tradição, as redes matrimoniais da classe educada e o capital herdado de um século de formação profissional haviam financiado isso para ele. Em outubro de 1914, 3 meses após o início da guerra, 93 desses homens, os cientistas, artistas e estudiosos mais distintos da Alemanha, assinaram um manifesto público conhecido como o Aufruf an die Kulturwelt, o apelo ao mundo culto. Os signatários incluíam Max Planck, Wilhelm Röntgen, Fritz Haber, Paul Ehrlich, o historiador Adolf von Harnack, o dramaturgo Gerhard Hauptmann. O manifesto negava que o exército alemão tivesse violado a neutralidade belga. Negava a destruição de Louvain e as mortes de civis. Negava a perda da biblioteca universitária medieval. Os signatários não haviam, na maioria dos casos, investigado os fatos. Eles haviam assinado porque o Estado alemão estava em guerra e os mandarins se entendiam como seu Estado-maior intelectual. O manifesto foi traduzido para 10 idiomas em questão de semanas. A comunidade científica internacional tomou nota. Muitas dessas assinaturas seriam, em correspondência privada após 1918, discretamente lamentadas. Poucas foram alguma vez retratadas publicamente. O Aufruf foi o ensaio. A Declaração de Leipzig de 1933 foi a apresentação. Então veio 1918. A guerra foi perdida não na percepção vivida dos mandarins no campo de batalha, mas à mesa diplomática. O Tratado de Versalhes foi assinado na Galeria dos Espelhos em 28 de junho de 1919. O Kaiser se fora. O Estado constitucional que os mandarins haviam servido, o Estado que lhes havia dado sua posição, sua estabilidade, seus púlpitos de catedral nas salas de aula, se fora. Em seu lugar, uma república escrita em Weimar por advogados e social-democratas, assinada às pressas, odiada pela direita e desconfiada pela esquerda, redigida na linguagem do próprio liberalismo ocidental contra o qual os mandarins haviam passado suas vidas escrevendo livros. O professorado não se rebelou. Fez algo muito mais consequente. Escreveu. Ao longo dos anos 1920, em periódicos que os próprios mandarins editavam, Logos, o Preußische Jahrbücher, a série Hochschule und Ausland, a Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, surgiu uma literatura que o historiador Friedrich Meinecke, em sua retrospectiva de 1946 de Deutsche Katastrophe, mais tarde reconheceria pelo nome. A imprensa universitária alemã dos anos 1920, escreveu Meinecke, havia redigido em letra impressa a permissão intelectual para o que veio depois. A derrota de 1918 foi reenquadrada não como um resultado militar, mas como uma ferida à civilização.
A República foi reenquadrada não como uma ordem constitucional, mas como uma imposição estrangeira. O materialismo do Ocidente e o bolchevismo do Oriente foram reenquadrados não como sistemas políticos rivais, mas como ataques gêmeos à alma alemã. A literatura tinha um vocabulário: Volk, Schicksal, Gemeinschaft, Untergang. Estes não eram slogans partidários em 1924. Eram o vocabulário de trabalho do seminário de doutorado. O Bundesarchiv, em Berlin-Lichterfelde, guarda as listas do corpo docente de todas as universidades alemãs ao longo desse período, série R4900 e um dos arquivos do Reichsministerium. As listas não mentem. Os mandarins sobreviveram ao Kaiser, sobreviveram à guerra, sobreviveram à Revolução de Novembro. Sobreviveram à inflação de 1923 que eliminou suas poupanças de classe média. Sobreviveram à própria República. Mas sua fé na Universidade Alemã como um Estado moral, isso, em 1930, havia sido substituído por outra coisa. Algo sobre o qual eles vinham escrevendo, em periódicos que eles mesmos editavam por uma década inteira. Göttingen, Tübingen, Marburg, como as uniões estudantis, se tornaram marrons antes de Berlim. Baldur von Schirach tinha 22 anos em 1929. Era filho de um diretor de teatro aristocrático, fluente em inglês, criado parcialmente na América, casado com a família Hoffmann, de fotógrafos de Munique, e acabara de receber a liderança do Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund, a União Estudantil Alemã Nacional Socialista. A organização havia sido fundada 3 anos antes, em 1926, por um estudante de engenharia de Leipzig chamado Wilhelm Tempel, trabalhando a partir de um quarto alugado na Brüderstraße. Quando Schirach assumiu, o NSDSTB tinha algo que seu partido-mãe ainda não tinha. Tinha maiorias. A reconstrução arquivística padrão do que aconteceu a seguir é Jeffrey Giles, Students and National Socialism in Germany, Princeton University Press, 1985. Giles passou anos na série R4901-13208 do Bundesarchiv, os registros internos do NSDSTB, cruzando-os com os resultados eleitorais do ASTA, o Allgemeiner Studierendenausschuss, o governo estudantil, universidade por universidade, semestre por semestre. O padrão que ele reconstruiu é um padrão que contradiz tudo que a memória popular do colapso de Weimar foi ensinada a acreditar. Erlangen, 1929, maioria do NSDSTB. Greifswald, 1930, maioria do NSDSTB. Breslau, 1930. Gießen, 1930. Rostock, 1930. Berlim, 1931. Würzburg, 1931. Tübingen, 1932. Hamburgo, 1932. Em julho de 1932, quando o NSDAP venceu 37,3% do voto nacional do Reichstag e se tornou o maior partido da Alemanha, a União Estudantil Nacional Socialista já havia mantido maiorias em 16 das 23 universidades alemãs por 2 anos completos. Os estudantes se tornaram marrons antes do país. O mecanismo não é misterioso. Os estudantes eram os filhos, e a pequena mas documentada minoria de filhas, do Bildungsbürgertum. Seus pais haviam sido arruinados pela inflação de 1923. Seus futuros profissionais, em um país com mais doutorados per capita do que qualquer outro e um mercado de trabalho entrando em colapso sob a depressão de 1929, pareciam fechados. A Akademiker Schwemme, o excesso acadêmico, foi um termo cunhado na imprensa alemã do período. Doutorados demais, cátedras de menos, jovens advogados demais, escritórios de menos. A questão de campanha que o NSDSTB agarrou não foi o desemprego, nem reparações, nem Versalhes. Foi o numerus clausus, a cota judaica. A agitação nas universidades alemãs ao longo de 1928 e 1929 era por um limite rígido à matrícula judaica, uma cota definida nas próprias demandas publicadas do NSDSTB, na proporção de judeus na população alemã. A agitação não era liderada por brutamontes nas ruas, era liderada por doutorandos matriculados. Era publicada na Akademische Rundschau.
O arquivo periódico estudantil, agora mantido na Bayerische Staatsbibliothek, era debatida em salas de aula, era votada em eleições estudantis. Venceu. As mensalidades da União Estudantil financiaram a agitação. As reuniões da União Estudantil, realizadas em prédios universitários sob procedimento universitário, a organizaram. Os dirigentes da União Estudantil, todos em boa situação acadêmica, viajaram a Munique para coordenar com a liderança do partido. O próprio Schirach se deslocava entre sua vila em Munique e as cidades universitárias em uma agenda quase semanal, falando em salões que os reitores dessas universidades haviam aprovado formalmente para uso. Eis o documento que muda tudo. O historiador Michael Cater, em The Nazi Party, A Social Profile, publicado em 1983, realizou uma reconstrução estatística da composição social dos membros do NSDAP. A sobre-representação no partido inicial, os chamados Alte Kämpfer, os velhos combatentes que ingressaram antes de 1933, não era o trabalhador desempregado. Era o estudante universitário e o recém-formado. Peter Merkel, em Political Violence Under the Swastika, 1975, realizou uma análise estatística paralela de 581 biografias nazistas iniciais extraídas da coleção Theodore Abel na Hoover Institution. A mesma descoberta emergiu. A classe intelectual liderou. As massas seguiram. Esta é a primeira grande revelação. A pergunta, por que os educados seguiram Hitler, pressupõe uma sequência em que os educados foram arrastados pelos desesperados e pelos desinformados. O registro arquivístico, Gilles 1985, Cater 1983, Merkel 1975, todos em pesquisa publicada há meio século, mostra a sequência invertida. Os educados votaram primeiro. As uniões estudantis se tornaram marrons antes dos distritos operários de Berlim. Isso não está em disputa entre historiadores especializados. Os arquivos do Bundesarchiv estão abertos. Os resultados eleitorais estão tabulados. A conclusão não é contestada. A consolação do pós-guerra, de que Hitler foi um fenômeno da classe trabalhadora, um pânico da baixa classe média, uma turba dos sem educação, era uma conveniência narrativa. Não era uma descoberta. Os filhos dos mandarins lideraram. Os mandarins, vendo seus auditórios se encherem de estudantes de camisas marrons entoando cânticos nos corredores, não os detiveram. Muitos aplaudiram. Alguns aderiram. O restante, com a cautela granular do professor alemão credenciado, observou e esperou. A Deutsche Studentenschaft, a Associação Estudantil Nacional Abrangente, foi capturada pelo NSDSTB em seu congresso de Graz de julho de 1931. A partir desse ponto, a liderança estudantil de todas as universidades alemãs falou com uma só voz política. As fraternidades duelistas, as Burschenschaften e os Corps, que haviam organizado a vida social das universidades alemãs desde a era napoleônica, alinharam-se com a nova liderança estudantil ao longo do ano acadêmico de 1932. Suas redes de ex-alunos, banqueiros, juízes, funcionários ministeriais, oficiais regimentais, já eram, em muitos casos, simpáticas. O Reichsverband Deutscher Studenten, o corpo estudantil conservador mais antigo que antes competira com o NSDSTB, dissolveu-se em 1933 e recomendou que seus membros transferissem sua lealdade à União Nacional Socialista. A transferência foi tranquila. Os mesmos estudantes, as mesmas cores de fraternidade nas reuniões, as mesmas cicatrizes de duelo nos mesmos rostos, uma bandeira diferente acima do púlpito. A corte radicalizada de 1928 produziu nomes específicos que importariam mais tarde. Hans Frank, nascido em 1900, estudou direito em Munique, Kiel e Viena e ingressou no Partido Nacional Socialista em 1923, aos 23 anos. Ele se tornaria o general-governeur do território ocupado da Polônia e seria julgado no Tribunal Principal de Nuremberg em 1946. Hans Globke, nascido em 1898, concluiu seu doutorado em Direito em Gießen em 1922 e redigiria o Comentário Jurídico Oficial sobre as Leis Raciais de 1935.
Ele, depois de 1953, serviria como chefe de gabinete do chanceler Konrad Adenauer. Reinhard Heydrich, nascido em 1904, filho de um diretor de conservatório de música, frequentou a Academia Naval em Mürwik e dirigiria o Escritório Central de Segurança do Reich até sua morte em Praga, em 1942. Werner Best, nascido em 1903, obteve seu doutorado em Direito em Heidelberg em 1927 e se tornaria o jurista sênior da SS que redigiu o arcabouço operacional dos serviços de segurança. Esses não eram os despossuídos. Esses não eram os desempregados. Eram os jovens homens credenciados do Bildungsbürgertum, detentores de qualificações profissionais reconhecidas pelo Estado, criados na linguagem de Lessing e Schiller, votando em suas eleições estudantis ao longo do fim da década de 1920 pelo projeto político que administrariam ao longo das décadas de 1930 e 1940. As queimas de livros de maio de 1933 foram planejadas por essa liderança na primavera de 1933, sob o slogan Action Wider than Undeutschen Geist, a ação contra o espírito não alemão. 12 teses foram redigidas. Elas foram pregadas, em eco deliberado de Lutero nas portas de prédios universitários por todo o país. A União Estudantil, não o partido, forneceu as listas de autores a serem queimados: Thomas Mann, Heinrich Heine, Sigmund Freud, Erich Maria Remarque, Karl Marx, Bertolt Brecht. As listas foram elaboradas por estudantes de pós-graduação que haviam lido os livros que agora consignavam ao fogo. E na manhã de 30 de janeiro de 1933, quando a notícia chegou a Freiburg e Heidelberg de que o Reichspräsident Paul von Hindenburg havia nomeado Adolf Hitler como Reichskanzler, a notícia foi recebida nas salas de aula não com choque, mas com discursos preparados. Discursos que haviam sido redigidos nas semanas anteriores. Heidegger, em Freiburg, o reitor que se tornou a voz do regime. Martin Heidegger tinha 43 anos. Era baixo, meticuloso, um caminhante incansável das trilhas da Floresta Negra, o autor de Sein und Zeit, a obra filosófica mais influente do século XX, e em 21 de abril de 1933, seus colegas na Albert-Ludwigs-Universität em Freiburg o elegeram reitor. 10 dias depois, em 1º de maio, solicitou filiação ao NSDAP, cartão número 3.125.894. Ele manteve o cartão em dia até 1945. Em 27 de maio de 1933, na aula da universidade, diante de uma audiência que incluía altos funcionários do partido em uniforme e todo o corpo docente reunido, ele proferiu o discurso de reitorado que seria publicado em questão de semanas por Wilhelm Weiss em Breslau, sob o título Die Selbstbehauptung der Deutschen Universität, a autoafirmação da Universidade Alemã. O texto está guardado no Universitätsarchiv Freiburg, série B1, juntamente com a correspondência completa do reitor para o ano. A reconstrução arquivística definitiva é Hugo Ott, Martin Heidegger, Unterwegs zu seiner Biografie, publicado em 1988. A síntese subsequente é Rüdiger Safransky, Ein Meister aus Deutschland, 1994. O mecanismo que Heidegger anunciou naquele salão era o alinhamento da universidade alemã com aquilo que o regime chamava de serviço laboral, serviço militar e serviço do conhecimento do novo Estado. A universidade não seria uma crítica do Estado, seria seu terceiro pilar. O discurso terminou com o Sieg Heil. A audiência se levantou. Em poucos meses, a arquitetura estava operacional. Exigiu quase nenhuma força. A Lei do Serviço Público de 7 de abril de 1933, a Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, permitiu a demissão de docentes judeus e docentes considerados politicamente não confiáveis. Até o fim de 1933, a documentação contemporânea de Eduard Hartshorn em The German Universities and National Socialism, publicada em 1937, registrava 1.145 acadêmicos demitidos sob a lei. A Notgemeinschaft Deutscher Wissenschaftler em Ausland,
A Sociedade de Emergência dos Acadêmicos Alemães no Exterior, sediada brevemente em Zurique, contou os demitidos em questão de meses e circulou os nomes internacionalmente. Mas as cátedras não ficaram vazias. As cátedras foram preenchidas por candidatura. Aqui está a parte que o consenso do pós-guerra não consegue explicar. As demissões não foram realizadas por oficiais da SS arrombando portas. Foram processadas por comitês docentes, pelos próprios colegas departamentais dos acadêmicos demitidos, votando para removê-los sob os procedimentos do sistema de habilitation, votando para preencher as cátedras desocupadas com candidatos que os próprios comitês selecionavam. Os arquivos de demissão Bundesarchiv R 4901 documentam o procedimento caso por caso. O Departamento de Matemática de Göttingen, sob a presidência de Edmund Landau, perdeu Landau, Richard Courant, Emmy Noether, Hermann Weyl e uma geração de estudantes que partiram com eles. A história do jantar em que o ministro da Cultura prussiano perguntou a David Hilbert o que restava da matemática de Göttingen, e a resposta de Hilbert de que nada restava porque ela já não existia, já circulava em 1934. As cátedras foram preenchidas dentro de um único semestre. O departamento recuperou sua carga de ensino. Os periódicos continuaram a publicar. Em Frankfurt, todo o Institut für Sozialforschung, a Escola de Frankfurt, fechou. Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse e os demais reconstituíram o instituto no exílio, primeiro em Genebra, depois em Nova York, na Columbia University. Em Freiburg, Edmund Husserl, o fundador da fenomenologia, o homem que havia sido o próprio professor e mentor de Heidegger, foi privado de seus privilégios universitários. Heidegger, como reitor, assinou a ordem administrativa. A amizade terminou. Husserl morreu em 1938, seus manuscritos inéditos levados a Leuven em uma mala por um padre franciscano belga chamado Herman van Breda. Os manuscritos, todos os 40.000 páginas deles, sobreviveram à guerra. A amizade não. A arquitetura que Heidegger deu ao regime na filosofia, o jurista Carl Schmitt deu em direito. Schmitt tinha 45 anos, professor de Direito Constitucional em Berlim, autor de Politische Theologie e Der Begriff des Politischen, e no mesmo dia em que Heidegger solicitou filiação ao partido, 1º de maio de 1933, Schmitt também a solicitou. Seu tratado Staat, Bewegung, Volk, publicado mais tarde naquele ano, forneceu o vocabulário jurídico para a dissolução do governo constitucional. O partido não estava subordinado ao Estado. O partido era o movimento do Estado, sua forma política, sua fonte de legitimidade constitucional. O Reichstag não precisava legislar. A vontade do Führer, transmitida através do partido, era lei. Schmitt escreveu o comentário jurídico que defendeu os assassinatos do expurgo de Röhm em junho de 1934 como um ato de proteção constitucional do Estado. O artigo apareceu na Deutsche Juristenzeitung naquele agosto. Intitulava-se, no vocabulário jurídico que o regime preferia, Der Führer schützt das Recht. O Führer protege o direito. Schmitt manteve sua cátedra em Berlim até 1936. Foi afastado de suas funções oficiais no partido então, não por oposição, mas porque sua lealdade ideológica havia sido posta em dúvida por rivais da SS. Manteve sua cátedra até 1945, sua pensão depois disso, e a reputação internacional que, décadas mais tarde, faria dele um dos teóricos constitucionais mais citados do século XX. Morreu em sua cama em 1985, na aldeia de seu nascimento, titular de um doutorado honorário da Universidade de Múrcia. A terceira arquitetura era científica. Eugen Fischer tinha 59 anos. Era o diretor fundador, desde 1927, do Kaiser Wilhelm Institute for Anthropology, Human Heredity and Eugenics em Berlim-Dahlem. O instituto havia sido construído com dinheiro da Rockefeller Foundation. Seu aparato científico, os levantamentos genealógicos, os estudos de gêmeos, os métodos estatísticos, era de ponta. O Instituto de Fischer forneceu aquilo que o regime chamava de ciência racial. A estrutura, os diagramas, o vocabulário técnico, as cadeias de citação em periódicos internacionais que emprestaram à lei racial do regime uma autoridade científica que nenhum brutamontes em camisa marrom poderia ter fornecido.
O estudante de Fischer, Ottmar von Verschuer, herdaria o instituto. O doutorando de Verschuer, um jovem médico chamado Joseph Mengele, receberia seu diploma médico de Frankfurt em 1938 e seu doutorado em antropologia de Munique em 1935. Os nomes se conectam, as instituições se conectam. As dissertações estão nas prateleiras em Münster e Frankfurt e Munique. A auditoria completa foi publicada pela Comissão Presidencial da Max Planck Society em 17 volumes entre 2000 e 2008. Os mandarins não resistiram. Coescreveram. Heidegger na sala de aula, Schmidt na faculdade de Direito, Fischer no laboratório. Os acadêmicos demitidos deixaram o país. Lise Meitner, a física nascida na Áustria que havia colaborado com Otto Hahn no Kaiser Wilhelm Institute for Chemistry desde 1907 e que com seu sobrinho Otto Frisch na Suécia em dezembro de 1938 daria a primeira interpretação teórica da fissão nuclear, foi protegida por sua cidadania austríaca até o Anschluss de março de 1938. Após o Anschluss, sua cidadania tornou-se alemã, as leis raciais se aplicaram e dentro de 4 meses ela foi contrabandeada para fora de Berlim por colegas holandeses com 10 Reichsmark em sua bolsa e o anel de diamante que Hahn havia colocado em sua mão na plataforma. Ela nunca mais trabalharia na Alemanha. As cátedras foram preenchidas. As universidades não pararam. Médicos, advogados, engenheiros, como as profissões com credenciais, entraram na festa. Médicos, advogados, engenheiros, como as profissões credenciadas, aderiram ao partido. Em Berlim, no ano de 1933, a Reichsärztekammer, a Câmara de Médicos do Reich, tornou-se a autoridade de licenciamento para todo médico praticando na Alemanha. Seu presidente era Gerhard Wagner, nascido em 1888, médico de Munique, membro do NSDAP desde 1929, e o arquiteto do que o regime construiria ao longo da década seguinte. Uma profissão médica vinculada ao regime não apenas pela ideologia, mas pela própria estrutura do licenciamento profissional. A reconstrução arquivística definitiva é Robert Proctor, Racial Hygiene, Medicine Under the Nazis, Harvard University Press, 1988. A reconstrução complementar profissão por profissão é Konrad Jarausch, The Unfree Professions, German Lawyers, Teachers and Engineers, 1900 a 1950, Oxford, 1990. O volume companheiro é Michael Cater, Doctors Under Hitler, 1989. Os números que Proctor, Cater e Jarausch reconstroem a partir dos registros de membros da Reichskammer, mantidos agora no Bundesarchiv R18 e R1501, são os números que deveriam ter encerrado a questão de quem realmente era a base de Hitler, décadas atrás. Em 1942, 45% de todos os médicos alemães haviam aderido ao NSDAP, a maior taxa de filiação partidária de qualquer profissão no país. Biólogos, 65%. Advogados, em 1937, 33%. Engenheiros, 24%. Professores na Liga Nacional Socialista dos Professores, a NSLB, em 1937, 97%. 97%. O mecanismo era burocrático, não violento. Depois de 1935, as nomeações mais prestigiosas na medicina, no direito, no serviço público e nas universidades exigiam, na prática, ainda que nem sempre em regulamento formal, filiação ao partido ou filiação a uma das câmaras profissionais aprovadas. O alemão credenciado, criado na tradição humboldtiana para ver a licença profissional como uma categoria constitucional, fez o cálculo que milhões de seus colegas fizeram. A carteira do partido era uma carteira de carreira. A carteira de carreira era a continuação da vida profissional que o Bildungsbürgertum havia passado um século construindo. As revistas médicas transmitiam a mensagem. O Deutsches Ärzteblatt, a publicação oficial da Reichsärztekammer, publicou artigos principais ao longo de 1933 e 1934, instruindo o médico alemão sobre seu novo papel como guardião da saúde racial do Volk. A Münchener Medizinische Wochenschrift, o periódico médico mais prestigioso do país, publicou o mesmo vocabulário em suas colunas editoriais.
O vocabulário era técnico. Os diagramas eram profissionais. Os argumentos eram referenciados em periódicos internacionais. O médico alemão que os lia à mesa do café da manhã via a continuação de sua formação profissional, não uma ruptura com ela. Em 14 de julho de 1933, 6 meses após o início do regime, a Gesetz zur Verhütung Erbkrankennachwuchses foi promulgada, a Lei de Saúde Hereditária. Ela estabeleceu os Erbgesundheitsgerichte, os Tribunais de Saúde Hereditária, que foram autorizados a ordenar a esterilização involuntária de pacientes diagnosticados com uma lista de condições: deficiência mental hereditária, esquizofrenia, doença maníaco-depressiva, epilepsia hereditária, coreia de Huntington, cegueira hereditária, surdez hereditária, malformações físicas severas e alcoolismo severo. A lei não foi redigida por oficiais da SS. Foi redigida por médicos, foi debatida nas revistas médicas, foi votada como lei por associações médicas. Os registros dos tribunais de saúde hereditária mantidos no Bundesarchiv R 1501 documentam aproximadamente 400 mil procedimentos realizados sob a lei entre 1934 e 1945. O Instituto Kaiser Wilhelm de Psiquiatria em Munique, sob Ernst Rudin, forneceu o arcabouço científico. Rudin possuía doutorado em medicina por Heidelberg. Havia treinado em Zurique. Era, em 1933, um dos geneticistas psiquiátricos mais citados do mundo. Havia sido um colaborador sênior do movimento eugenista internacional da década de 1920. Um colega de pesquisadores americanos em Cold Spring Harbor, um correspondente frequente de colegas britânicos e escandinavos. Manteve sua diretoria durante todo o regime. Morreu em 1952 em seu apartamento em Munique, após um breve processo de desnazificação no pós-guerra que o classificou como Mitläufer, um companheiro de viagem. Pagou uma multa, manteve sua pensão. O mesmo padrão se repetiu nas profissões. A Reichsrechtsanwaltskammer, a Câmara de Advogados do Reich, expurgou seus membros judeus sob a Lei de 7 de abril. Seus casos foram redistribuídos a colegas não judeus. Os honorários seguiram. Os casos de clientes judeus seguiram. Em 1938, após o Anschluss e a Noite dos Cristais, o aparato jurídico que processou o confisco da propriedade judaica era composto inteiramente por advogados alemães credenciados operando sob os procedimentos formais do sistema jurídico do Reich. As escrituras eram autenticadas. As transferências eram registradas. Os honorários eram cobrados. Os registros judiciais existem. Eles são mantidos onde sobreviveram à guerra nos Staatsarchiv regionais por toda a Alemanha, Hamburgo, Munique, Colônia, Düsseldorf. O historiador Christoph Kreutzmüller, em seu estudo de 2012 sobre a expoliação de negócios judaicos em Berlim, documentou o procedimento firma por firma. Os advogados que realizaram os procedimentos eram, em muitos casos, os advogados que antes haviam representado os clientes judeus que agora expropriavam. O sistema de licenciamento tornava a substituição invisível para o observador casual. O mesmo papel timbrado, o mesmo escritório, o mesmo procedimento. Um nome diferente na escritura. Os engenheiros não estavam menos integrados. O Verein Deutscher Ingenieure, a Associação de Engenheiros Alemães, fundada em 1856, reestruturou-se sob os princípios do regime nos primeiros 2 anos. As listas de membros foram vasculhadas. Engenheiros judeus foram expulsos. Os periódicos técnicos, o VDI Zeitschrift, o Stahlbau, o Bauingenieur, continuaram a publicar sob os mesmos nomes de editores, com os mesmos padrões de revisão por pares, sob conselhos reorganizados. O conglomerado químico IG Farben, o conglomerado elétrico Siemens, o conglomerado siderúrgico Krupp. Estes eram compostos no nível da engenharia por homens cuja formação técnica era a inveja do mundo industrial e cujo alinhamento político era, no fim da década de 1930, o alinhamento operacional do regime. A Liga dos Professores, a NSLB, reestruturou o currículo escolar. A tarefa do historiador, a aula de biologia, a lista de leitura de literatura, a aula de música, tudo foi remodelado em 24 meses. A taxa de filiação de 97% que Jarausch documentou não foi coagida. Foi, para muitos professores, um compromisso genuíno.
Para os demais, foi um cálculo de carreira. O resultado foi operacionalmente idêntico. Uma geração de crianças alemãs foi instruída por pedagogos certificados portadores de qualificações de ensino estatais em um currículo que as preparou para o que veio depois. Eis o que o alemão credenciado fez entre 1933 e 1939. Ele autenticou a escritura. Ele redigiu a dissertação. Ele assinou a ordem de esterilização. Ele arquivou o formulário de requisição. Ele publicou o artigo no periódico que sua editora universitária ainda imprimia no mesmo papel que sempre havia usado. A perseguição da população judaica da Alemanha, a logística de deportação, o sistema de campos que se expandiria depois de 1939, todo o procedimento administrativo que esses sistemas exigiam foi realizado por homens com doutorados, homens com diplomas de direito, homens com formação médica, homens cuja formação profissional havia sido o orgulho da nação mais credenciada da Terra. A questão já não é se os educados seguiram Hitler. A questão é por que um médico com 15 anos de formação médica, uma dissertação de 1928 sobre patologia cardíaca, uma esposa e 2 filhos e um consultório confortável em Stuttgart, assinou uma ordem de esterilização em 1936 sem hesitação, e porque em 1947 o mesmo médico estava de volta à prática. A ciência do regime, da sala de aula às instituições de extermínio. Em 1º de outubro de 1939, Adolf Hitler assinou uma autorização retrodatada para aquilo que a própria papelada do regime chamava de destruição da vida indigna de vida, e o programa foi colocado sob a administração de médicos. O documento foi datado de 1º de setembro, o dia em que a guerra começou. Foi contraassinado por Karl Brandt, médico pessoal de Hitler, e Philipp Bohler, chefe da chancelaria do Führer. Não era uma lei. Era uma autorização de uma página, datilografada em papel timbrado da chancelaria do Reich, que conferia a Brandt e Bohler a responsabilidade pelo programa que o regime designou pelo endereço de seu escritório administrativo na Tiergartenstrasse 4, em Berlim. O programa ficaria conhecido por esse endereço, T4. A reconstrução operacional é abrangente nas transcrições do julgamento médico de Nuremberg, caso 1, United States versus Karl Brandt et al., 1946 a 1947, mantidas nos US National Archives em College Park, sob o grupo de registros RG 238. As transcrições chegam a milhares de páginas. Estão online. Estão online desde 1996. Elas nomeiam as instituições onde o programa foi realizado: Grafeneck, em Württemberg, Brandenburg an der Havel, Castelo de Hartheim, perto de Linz, na Áustria, Sonnenstein, na Saxônia, Bernburg, na Saxônia-Anhalt, e Hadamar, em Hesse. Nomeiam a equipe, nomeiam os médicos, nomeiam os métodos. Aproximadamente 70.000 pacientes com deficiência morreram nessas 6 instituições entre janeiro de 1940 e agosto de 1941, quando o protesto público, mais famosamente o sermão de 3 de agosto de 1941 do bispo católico de Münster, Clemens August von Galen, forçou a fase pública do programa a parar. O sermão foi reproduzido em forma de panfleto, contrabandeado pelo Reich por leigos católicos, lançado sobre cidades alemãs pela Royal Air Force na primavera de 1942. O programa não parou, descentralizou-se, moveu-se para as enfermarias médicas de hospitais psiquiátricos por todo o Reich, onde continuou por outros meios: dietas de inanição, retenção de tratamento, sedação letal, até 1945. Os médicos administradores eram credenciados em faculdades médicas alemãs. Haviam feito o juramento hipocrático, haviam passado no exame de Estado, tinham a patente de Medizinalrat. O historiador Henry Friedlander, em The Origins of Nazi Genocide, publicado em 1995 pela University of North Carolina Press, traçou a continuidade operacional do programa T4 ao sistema de campos que se seguiu. A mesma equipe, transferida para o leste, aplicando as mesmas técnicas aprendidas nas 6 instituições, às populações que o regime designou para aquilo que chamava de o leste. Os arquivos de pessoal existem. As transferências estão documentadas. A continuidade não está em disputa.
Em Berlim-Dahlem, nos mesmos anos, o Instituto Kaiser Wilhelm de Antropologia, Hereditariedade Humana e Eugenia continuou seu trabalho científico sob Ottmar von Verschuer, que sucedera Eugen Fischer como diretor em 1942. O financiamento de Verschuer vinha do Reichsforschungsrat, o Conselho de Pesquisa do Reich, sob números de concessão documentados nos registros Bundesarchiv R73 e reconstruídos em detalhe pelo biólogo alemão Benno Müller-Hill em seu estudo de 1984 Tödliche Wissenschaft. Verschuer estudava gêmeos. As amostras de pesquisa, sangue, olhos, tecido, eram fornecidas por uma única fonte. O fornecedor era seu antigo assistente de doutorado, um jovem esse Hauptsturmführer e médico chamado Josef Mengele, trabalhando como médico sênior do campo na seção de Birkenau do complexo de Auschwitz a partir de maio de 1943. As amostras viajavam pelo correio, os relatórios viajavam pelo correio na direção oposta. Os números de concessão existem. A correspondência, parcial mas devastadora no que sobrevive, está nos papéis de Verschuer no Universitätsarchiv Münster, o mecanismo que o regime havia construído no Instituto de Fischer em 1927, a arquitetura científica da lei racial, estava agora operacionalmente conectado ao campo de Auschwitz por um endereço postal. Em Estrasburgo, onde a Reichs-Universität alemã havia sido instalada em 1941 após a anexação da Alsácia, o anatomista August Hirt montou uma coleção esquelética comparativa. Os restos foram obtidos de prisioneiros selecionados em Auschwitz, transferidos para o campo de Natzweiler-Struthof, nos Vosges, e processados para o Instituto Anatômico da Universidade. A coleção foi descoberta, parcialmente montada, por forças francesas e americanas em novembro de 1944. Os julgamentos subsequentes de Nuremberg abordaram o caso. Os restos receberam sepultamento. A reconstrução está nas transcrições do julgamento. Os restos foram catalogados sob números de registro universitários. Em Peenemünde, na costa do Báltico, o programa de foguetes do exército alemão, o míssil balístico Agregat 4, conhecido como V2, foi desenvolvido sob a liderança técnica de um jovem doutor em engenharia chamado Werner von Braun. Nascido em 1912, detentor de um doutorado em física pela Friedrich Wilhelms Universität em Berlim, 1934. A produção em série do V2 foi transferida em 1943, após o bombardeio aliado de Peenemünde para o complexo subterrâneo Mittelbau-Dora, nas montanhas Harz. A força de trabalho foi fornecida pelo sistema de campos. Aproximadamente 60 mil prisioneiros passaram por Mittelbau-Dora. O historiador Michael Neufeld, em The Rocket and the Reich, 1995, documentou aproximadamente 6 mil mortes de prisioneiros no processo de produção. Por exaustão, por desnutrição, por doença, pelas condições de trabalho subterrâneo que os registros operacionais do sistema de campos na Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora preservam em detalhe. Von Braun visitou a instalação de produção. As visitas estão no registro. Em Häckingen, nos meses finais da guerra, Werner Heisenberg, o físico laureado com o Nobel, o fundador da mecânica quântica, liderava a direção científica do Uranverein, o programa de pesquisa nuclear do regime no Instituto Kaiser Wilhelm de Física Deslocado. O programa não havia produzido uma arma. Se poderia tê-la produzido com mais tempo e mais recursos é debatido. O que não é debatido é que o programa existiu, que foi financiado, que buscou a engenharia de uma reação em cadeia e que Heisenberg o dirigiu. Então a guerra terminou. Heisenberg, von Braun e outros 8 físicos alemães seniores foram detidos pelos britânicos em Farm Hall, uma casa de campo inglesa nos arredores de Cambridge, entre julho e dezembro de 1945. Suas conversas foram gravadas por microfones ocultos. As transcrições foram classificadas no mais alto nível, foram desclassificadas em 1992 e publicadas como Operation Epsilon, editado pelo físico Jeremy Bernstein. Dentro de semanas após chegar a Farm Hall, Heisenberg e seus colegas haviam construído a narrativa que o mundo do pós-guerra receberia. O programa nuclear alemão não havia produzido uma arma porque os cientistas alemães não quiseram produzir uma.
A ciência havia sido instrumentalizada. Os cientistas eram inocentes. As transcrições de Farm Hall, quando finalmente lidas, contaram uma história mais complicada. Os físicos não sabotaram o programa. Eles não conseguiram resolver o problema de engenharia. Também na noite de 6 de agosto de 1945, ouviram a notícia da BBC sobre Hiroshima em silêncio atônito. Calcularam em poucas horas que o dispositivo americano devia ter usado o urânio-235. E em poucos dias começaram a ensaiar a história que contariam quando fossem libertados. Aqui chega a segunda grande revelação. A supressão do que a ciência alemã havia feito sob o regime não foi uma conspiração. Foi um resultado estrutural historiográfico. A Guerra Fria, começando em 1947, exigia talento científico alemão. A apreensão soviética das equipes alemãs de foguetes que podia capturar e o recrutamento americano pela Operação Paperclip, daqueles que podia assegurar primeiro, incluindo von Braun, transferido para os Estados Unidos em setembro de 1945 e eventualmente para a NASA, onde dirigiu o programa Saturn V, que colocou astronautas da Apollo na Lua, significaram que as carreiras desses homens se tornaram, dentro de uma década após o fim da guerra, ativos estratégicos da Aliança Ocidental. A Sociedade Kaiser Wilhelm foi renomeada Sociedade Max Planck em 1948. A maior parte de sua liderança permaneceu no lugar. O sistema de desnazificação, então, estava colapsando sob os números absolutos que deveria processar. Em 1945, o índice de cartões de membros do NSDAP, mantido no Bundesarchiv como série R936, registrava aproximadamente 8 milhões de membros. Os homens que teriam processado o sistema minuciosamente estavam mortos, estavam exilados ou haviam sido vítimas do sistema. O arquivo existia. As transcrições do julgamento médico de Nuremberg haviam nomeado os médicos. Os números de concessão haviam documentado a conexão institucional. Os nomes eram conhecidos. Mas a síntese pública, popular, narrativa, que teria dito ao público alemão do pós-guerra, na linguagem do livro didático e da revista de notícias, o que as profissões credenciadas haviam feito, foi reduzida a uma frase. A frase do livro didático era: alguns cientistas colaboraram. Quando a guerra terminou, os homens que haviam assinado as concessões, escrito as dissertações, redigido as leis e supervisionado as instituições, estavam quase todos vivos, em seus 50 anos profissionalmente credenciados e procurando trabalho. Desnazificação, o arquivo e a questão ainda nos livros didáticos. Em Nuremberg, no outono de 1946, um promotor americano chamado Telford Taylor abriu o caso contra 23 médicos do Reich e descobriu que 20 deles possuíam doutorados de universidades ainda em funcionamento, ainda ensinando, ainda concedendo diplomas naquele outono. O caso era United States versus Karl Brandt et al. Foi aberto em 9 de dezembro de 1946 e durou até agosto de 1947. Os veredictos foram proferidos. 7 dos réus receberam a pena máxima sob a autoridade do tribunal e foram executados em 2 de junho de 1948 na prisão de Landsberg. Os réus restantes receberam penas de prisão que variavam de 10 anos à prisão perpétua. A maioria foi libertada em meados dos anos 1950 sob as amplas políticas de clemência da jovem República Federal. O adjunto de Karl Brandt no gabinete médico-chefe, o cirurgião e médico do partido Werner Heide, que havia dirigido a fase médica do programa T4 sob o nome falso Dr. Sawade, foi localizado em Schleswig-Holstein em 1959, exercendo sob seu pseudônimo como um respeitado neurologista forense, com uma rede de colegas jurídicos e médicos que o haviam protegido por 13 anos. O sistema de desnazificação que deveria tê-lo apanhado não o apanhara. Não havia, pelos números, apanhado a maioria. A zona americana, operando sob o sistema de tribunais Spruchkammer, processou aproximadamente 3,6 milhões de Fragebogen, o questionário padronizado de desnazificação entre 1945 e 1949. O sistema foi concebido para classificar todo alemão adulto em uma de 5 categorias: grande infrator, infrator menor, companheiro de viagem, exonerado.
O sistema colapsou em 1948 sob os números. A vasta maioria dos casos foi processada como Mitläufer, companheiros de viagem, com multas nominais e plena restauração dos direitos civis. Em 1951, o artigo 131 da Lei Fundamental do governo Adenauer restaurou os direitos e pensões do serviço público a quase todos os funcionários demitidos sob a desnazificação. Em 1955, o historiador Norbert Frey documentou em seu estudo Vergangenheitspolitik aproximadamente 60% dos juízes federais da Alemanha Ocidental haviam servido no sistema judicial do regime. A cifra comparável no Ministério das Relações Exteriores era aproximadamente 40%. O Departamento Federal de Polícia Criminal, o Bundeskriminalamt, fundado em 1951, foi ocupado em níveis superiores por homens cujas carreiras haviam começado no Escritório Central de Segurança do Reich. A comissão independente que auditou a história do Ministério das Relações Exteriores, a Unabhängige Historiker Commission, publicou suas conclusões em 2010 como Das Amt und die Vergangenheit. As conclusões foram implacáveis. O serviço diplomático da República Federal havia sido, em suas 2 primeiras décadas, uma instituição de continuidade substancial com o serviço diplomático do regime. O padrão não estava oculto. Era na imprensa alemã publicada dos anos 1950, ocasionalmente notado. Não foi pelo consenso político da jovem República Federal transformado na questão nacional central. Havia razões urgentes. O Estado alemão estava sendo reconstruído. A Guerra Fria estava em curso. A Aliança Ocidental exigia uma Alemanha Ocidental estável. Os arquitetos do novo Estado, Konrad Adenauer acima de tudo, calcularam que um acerto de contas minucioso com o pessoal credenciado dos 12 anos anteriores tornaria a reconstrução impossível. O cálculo foi feito. O pessoal credenciado retornou às suas cátedras, seus tribunais, seus hospitais. O Bildungsbürgertum sobreviveu à guerra como havia sobrevivido à guerra de 1918. O acerto de contas foi adiado para 1968. A ruptura geracional, quando veio dos filhos desses pais credenciados. O movimento estudantil de 1968 na Alemanha Ocidental foi, de uma forma que o distinguia de seus contemporâneos franceses e americanos, não principalmente sobre o Vietnã ou sobre a sociedade de consumo. Foi sobre os pais. Os psicanalistas de Frankfurt, Alexander e Margaret Mitscherlich, em seu estudo de 1967 de Unfähigkeit zu trauern, a incapacidade de lamentar, nomearam o silêncio que havia estruturado a família alemã do pós-guerra. A incapacidade de lamentar o regime era, argumentaram os Mitscherlichs, uma condição estrutural da psique alemã do pós-guerra, transmitida dos pais credenciados que não conseguiam falar do que haviam feito aos filhos que não conseguiam parar de perguntar. O auditório onde os estudantes de 1968 confrontaram o reitor da Universidade Livre de Berlim havia sido construído em 1954. As cátedras na sala haviam sido ocupadas, em alguns casos, pelos mesmos professores que haviam ocupado cátedras na Friedrich Wilhelms Universität em 1939. Os estudantes conheciam os nomes. Haviam lido os curriculum vitae. Haviam pesquisado as dissertações. O primeiro presidente da República Federal, Theodor Heuss, ele próprio historiador, liberal, um homem que havia votado a favor da lei de concessão de plenos poderes em março de 1933 e vivido com esse voto pelo resto de sua vida, havia chamado a Declaração dos Professores de Leipzig de novembro de 1933 de o documento mais vergonhoso da história acadêmica alemã. O filósofo Karl Jaspers, em suas palestras de 1946 de Schuldfrage, A Questão da Culpa Alemã, havia traçado a distinção entre culpa criminal, culpa política, culpa moral e culpa metafísica. A distinção havia sido publicada. Não havia sido amplamente absorvida. Hannah Arendt, a filósofa que uma vez havia sido aluna e amante de Heidegger, que havia escapado da Alemanha em 1933 e da França de Vichy em 1941, retornou à Alemanha em 1949 em nome da organização Jewish Cultural Reconstruction e viajou pelo país entrevistando antigos colegas.
Suas cartas daquela viagem, publicadas em sua correspondência com Karl Jaspers, registraram o Bildungsbürger alemão que ela encontrou em seus apartamentos reconstruídos. Os mesmos móveis, os mesmos livros, os mesmos gestos de acolhida cultivada. E a mesma incapacidade, 12 anos depois que o regime havia começado e 4 anos depois que ele havia terminado de dizer o que haviam feito. Então, lentamente, o arquivo começou a se abrir. O Berlin Document Center, que mantinha o índice de cartões de filiação do NSDAP sob administração americana desde 1945, foi devolvido ao controle alemão em 1994. O Bundesarchiv digitalizou o índice. O historiador Götz Ali, em Hitlers Volksstaat, publicado em 2005, reconstruiu a estrutura financeira do regime. A transferência sistemática de riqueza das populações perseguidas para a ampla classe média credenciada, e demonstrou, documento por documento, o grau em que o regime havia sido um projeto de benefício material para o alemão educado. A Max Planck Society, a sucessora do pós-guerra da Kaiser Wilhelm Gesellschaft, comissionou uma comissão presidencial em 1999 para auditar sua própria história institucional sob o regime. A comissão trabalhou por 9 anos. Publicou suas conclusões em 17 volumes pela Wallstein Verlag, Göttingen, entre 2000 e 2008. As conclusões foram intransigentes. Os institutos Kaiser Wilhelm haviam sido, na reconstrução documentada da comissão, operacionalmente integrados aos programas raciais e militares do regime. Verschuer havia dirigido o instituto que recebia amostras de Auschwitz. Rudin havia dirigido o instituto que forneceu a estrutura científica para a lei de saúde hereditária. A liderança havia sido, na transição do pós-guerra, substancialmente restaurada. Aqui pousa a terceira revelação, e é aquela que o espectador médio tem maior probabilidade de nunca ter ouvido. Toda a afirmação neste relato, as maiorias eleitorais do NSDSTB, publicadas por Giles em 1985, a taxa de 45% de médicos do partido documentada por Proctor em 1988, a taxa de 97% de professores do NSLB documentada por Jarausch em 1990, a correspondência Verschuer-Mengele, reconstruída por Müller-Hill em 1984, as instituições T4 nomeadas nas transcrições do julgamento médico de Nuremberg Online desde 1996, a restauração profissional do pós-guerra reconstruída por Frey e Ali, a auditoria institucional concluída pela Comissão Max Planck em 2008, a continuidade do Ministério das Relações Exteriores documentada pela Historiker Commission em 2010, está na historiografia arquivística publicada. Os arquivos do Bundesarchiv estão abertos. O índice de cartões é pesquisável. As dissertações estão nas prateleiras. As transcrições dos julgamentos estão online. A verdade granular não foi suprimida. Foi publicada, revisada por pares, indexada e tornada recuperável por meio século. A razão pela qual a maioria das pessoas ainda acredita que Hitler foi carregado pelos sem instrução, pelos desempregados e pelos desesperados não é que o arquivo tenha falhado. É que a resposta que o arquivo dá é insuportável. A nação mais credenciada da Terra votou, ensinou, dissecou, prescreveu, teorizou e notarizou seu caminho para dentro do regime. Os educados não foram as vítimas da catástrofe, foram seus arquitetos. A frase de livro didático, que em um tempo de crise econômica o povo alemão se voltou ao extremismo, não é factualmente falsa. É uma frase escrita para tornar a resposta suportável. A Declaração de Leipzig, de 11 de novembro de 1933, com suas 960 assinaturas, ainda está em sua prateleira em Dresden. Os homens que a assinaram morreram velhos, em suas próprias camas, em cidades que haviam ajudado a arruinar e que haviam sido reconstruídas ao redor deles. O volume encadernado fica em sua prateleira em Dresden. Cartolina bege. Título gótico. Os nomes à mão nas páginas finais. A maioria desses homens viveu até os anos 1960. Suas pensões foram pagas. A nação mais educada do mundo seguiu Hitler, não apesar de sua educação, mas através dos canais que sua educação havia construído. Em um apartamento no terceiro andar na Caspar David Friedrich Straße, em Dresden,
enquanto os homens que haviam tomado sua cátedra na Technische Hochschule lecionavam 2 ruas adiante. O filólogo românico Victor Klemperer mantinha um diário. Ele havia sido destituído de sua cátedra em 1935. Sobreviveu ao regime porque sua esposa não era judia, porque o bombardeio incendiário de Dresden de fevereiro de 1945 destruiu os papéis que o teriam enviado ao campo e porque a guerra terminou semanas depois. Publicou seu caderno filológico em 1947 como LTI, Notizbuch eines Philologen. Palavras, escreveu ele na edição Reclam, podem ser como pequenas doses de arsênico. São engolidas despercebidas, parecem não ter efeito, e então a reação tóxica se instala afinal. Os homens que ensinaram o país a pensar haviam administrado as doses. Também haviam sido os primeiros a engoli-las. A catástrofe não foi um fracasso da educação, foi um uso dela. Este conteúdo é apenas para fins educacionais e de reflexão histórica. Para citação acadêmica, consulte as fontes arquivísticas primárias referenciadas.